Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã da Seara Espírita. Tu que vens a esse diminuto canal em busca aí de oportunidade de esclarecimento, de troca de ideias, reflexões e estudo acerca dessa maravilhosa doutrina espírita, em especial ao nosso pequeno mundo do ABC da ciência espírita, onde podemos defrontar ou desfraudar oportunidades gloriosas e ainda imperfeita, de modo que possamos todos nós nos consagrarmos na penetração desse reino maravilhoso que é a verdadeira lei natural, através desses ensinos esplendorosos dos nossos irmãos espíritas, desse nosso querido amigo irmão Kardec e toda a sua corte planetária que nos ajudou, aos nossos amigos espirituais, Emmanuel, André Luiz, João de Ângeles e todos os demais congregados sobre essa égide maravilhosa de Jesus Cristo, para que possamos transformar esse educandário que é a Terra numa verdadeira esfera luminosa de novas reencarnações planetárias em rumo à sua condição celestial. E como sempre fazemos, abrimos a lição número 77 do livro Caminho, Verdade e Vida, obra psicografada por Chico Xavier, ditada pelo nosso amado irmão Emmanuel. A lição é: convém refletir. Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago, capítulo 1, versículo 19. E nos explica Emmanuel: analisar, refletir, ponderar são modalidades do ato de ouvir. É indispensável que a criatura esteja sempre disposta a identificar o sentido das vozes, sugestões e situações que a rodeiam. Sem observação, é impossível executar a mais simples tarefa no ministério do bem. Somente após ouvir com atenção pode o homem falar de modo edificante na estrada evolutiva. Quem ouve, aprende. Quem fala, doutrina. Um guarda, outro espalha. Só aquele que guarda na boa experiência espalha com êxito. O conselho do apóstolo é, portanto, de imorredoura oportunidade. E forçoso é convir que seu homem deve ser pronto nas observações e comedido nas palavras, deve ser tardio em irar-se. Certo, o caminho humano oferece diariamente variados motivos à ação enérgica. Entretanto, sempre que possível, é útil adiar a expressão colérica para o dia seguinte, porquanto, por vezes, surge ocasião de exame mais sensato, e a razão da ira desaparece. Tenhamos em mente que todo homem nasce para exercer uma função definida. Ouvindo sempre, pode estar certo de que atingirá serenamente os fins a que se destina. Mas falando, é possível que abandone o esforço ao meio e, irando-se, provavelmente não realizará coisa alguma. Que maravilhosa lição, mais uma vez, que nos convida a refletir. Como diz aqui a própria lição, o próprio capítulo da lição, convém refletir. Reflitamos, portanto, pelas oportunidades sagradas que nos defrontam diariamente, nos abrindo as portas para a reflexão, para que possamos guardar nos nossos recônditos, aquela ira irrefletida que advém, sobretudo, das tempestades orgulhosas que ainda habitam em nós
herança aí de nossas reencarnações, herança das nossas tumultuosas atividades aqui na Terra ou em outros planetas. Portanto, não sejamos aqui santuários simplesmente daquela bondade enganosa em que muitas das vezes nos desculpando assim por desculpar a atitude do irmão e da irmã, não temos aquela atitude enérgica que precisamos ter, nos acovardando. Não é isso que Emmanuel fala. Emmanuel fala para guardar aquelas posições de ira, porquanto são essas posições que irão nos deflagrar nos precipícios da vida, nas perdas das nossas oportunidades. Assim, querida irmã, bem-vindo mais uma vez ao nosso episódio número 60. E que tu, na medida do possível, possa aí despertar novos corações para o estudo desse canal. Tenha um ótimo dia, hoje e sempre, que assim seja. Que felicidade estar contigo, meu irmão, minha irmã, nesse episódio número 60. Aí agora, após terminarmos aquele episódio, né, da reencarnação do Segismundo, observado aí o estudo em 3 capítulos que André Luiz nos trouxe, né, capítulo 12, 13 e 14, adentramos agora no capítulo 15, que é sobre fracasso. O nome original, título original do capítulo é Fracasso, e nós resolvemos traduzi-lo para Uma Mãe em Fracasso, Gravidez Interrompida. Como sempre falamos, a obra que nós estamos estudando é Missionários da Luz, psicografado por Chico Xavier, ditada pelo espírito André Luiz, publicada pela Federação Espírita do Brasil em 1943. Portanto, esse capítulo, cujo título original é Fracasso, é um capítulo que versa sobre o planejamento fracassado de uma gravidez, como uma lição pedagógica a André Luiz para que ele pudesse conhecer um outro lado da vida do trabalho espiritual. Aquela vida em que nem sempre há um trabalho exitoso. Há, portanto, oportunidade de aprendizado também nos fracassos. E aí o que nós falamos, né, sobre o resumo, né, em que André Luiz assim, tem a oportunidade de estudar uma condição diferente de Segismundo, uma condição de fracasso. Né? Portanto, o capítulo, né, então esse capítulo 15, ele trata do quê? De uma gravidez interrompida. Pelo que? Por uma perda voluntária da oportunidade de ser mãe por parte da irmã Cesarina, e mostra, portanto, o trabalho espiritual, no caso de Apuleio, no desligamento do reencarnante. Então nos diz André Luiz: verificando o meu aproveitamento no caso Segismundo, Alexandre, sempre gentil, ao despedir-se dos construtores, dirigiu-se ao diretor deles, asseverando: agradeço a você, Apuleio, quanto fez por André nestes últimos dias. Nosso companheiro não esquecerá o seu concurso amável. Nosso amigo, porém, necessita consolidar os ensinamentos recebidos. Está lá na página 230 do capítulo 15. Entretanto, continua Alexandre, seria justo observar-se algum processo diferente dos que existem por aí às centenas, em que somos defrontados por obstáculos de toda espécie. Ficaria, desse modo, habilitado a conhecer a extensão e complexidade de nosso esforço em defender companheiros imprevidentes que menosprezam a responsabilidade moral, fugindo aos compromissos. Dizendo então a Alexandre, se dirigindo aí a Apuleio, intercedendo para que André Luiz pudesse participar de um novo tipo de missão. Né? Está lá na página 230.
Então, qual é o resumo que podemos fazer então para poder ajudá-lo, querido irmão, querida irmã? O caso era a reencarnação de Volpine, que já atingira o 7º mês de gestação. Naturalmente, portanto, passado todo o processo do planejamento reencarnatório, como nós vimos no episódio, no capítulo 12, ligação e reencarnação iniciais, foram capítulos 13 e 14. O irmão reencarnante, portanto Volpine, estava em risco devido à mãe Cesarina desviar-se dos sagrados objetivos da maternidade, fugindo a eles pela porta dos desvios sexuais e luxuriantes, unindo-se a 3 entidades a que voluntariamente se ligara no decurso das suas jornadas viciantes, terminando pela necessidade de desligamento do reencarnante, após tentativas de inspiração à mãe para que instasse o comportamento e seguisse com os sagrados deveres. E diz então Apuleio lá na página 231. Enquanto os desequilíbrios se localizam na esfera paternal ou procedem da influência de entidades malignas, simplesmente, há recursos a interpor. No entanto, se a desarmonia parte do campo materno, é muito difícil estabelecer proteção eficiente. A pobre criatura, por 2 vezes sucessivas, provocou aborto inconsciente, pelos excessos de leviandades, e atualmente será vítima das próprias irreflexões pela 3ª vez, segundo parece. Apuleio, lá na página 231. A infeliz, continuou Apuleio, deixou-se empolgar pela ideia de gozar a vida e irmanou-se a entidades desencarnadas da pior espécie, que, para acentuar seus sombrios planos, separaram-na do próprio companheiro, ansiosas por lhe precipitarem o coração na esfera das emoções baixas. Em companhia de Apuleio, André Luiz visita à noite a residência de Cesarina, a mãe, e Volpina, o reencarnante, e defronta-se com o diálogo diabólico das entidades. Veremos quem pode mais. Cesarina já nos pertence 90%. Atende perfeitamente aos nossos propósitos. Porque um filho intrujão em nossos planos, é preciso combater até o fim. Aí, uma das entidades infelizes falando para os seus companheiros, lá na página 232. Eles que já estavam ali, né, ansiosos para logo se livrarem daquela reencarnação que, na visão deles, atrapalharia o processo de quê? De captura definitiva de Cesarina para os planos dele de devassidão. E seu filho vier, considerou um dos interlocutores, certamente virá o esposo de regresso. Não poderemos conservá-lo à distância por mais tempo, caso isso se verifique. Aí a outra entidade infeliz respondendo ao companheiro. E André Luiz perguntou então para Apuleio: não terá ela, contudo, um pai ou mãe em nossos círculos espirituais que tome a si o sacrifício de defendê-la? Lá na página 234, André Luiz pergunta a Apuleio. E Apuleio responde: tem um pai que a estima com extremos de afeto, esclareceu o diretor. No entanto, sofria imerecidamente pela filha leviana e grosseira, e tanto padeceu por ela que os seus superiores em nossa colônia espiritual submeteram-na a tratamento para ouvido temporário da filha querida, até que ele possa se recordar e se aproximar dela sem angústias emotivas. Para o trabalho espiritual, que eu nem já havia lido esse livro, mas nem havia percebido, estudando agora, como foi feito um trabalho de que magnético no pai de Cesarina, para que ele esquecesse temporariamente que havia tido uma filha, que tinha uma filha, para que ele pudesse o quê? Se fortalecer
e aí se recordar e se aproximar dela, mas sem aquela explosão emotiva de sofrimento. Aí então a misericórdia do trabalho espiritual. E eu vou fazer um resumo aqui entre as páginas 236 a 238. Após apreciar o quadro da gestante mais de perto e verificar que o líquido amniótico era infestado por pequeninos monstros que se apropriavam do alimento reservado ao corpo em formação, Apuleio, buscou um último recurso. Então, André Luiz ele ficou impressionado por poder verificar isso. E Apuleio, então, buscou um último recurso, que foi trazer e inspirar a dona da casa de Cesarina, ou seja, a senhoria de Cesarina, que, sob a influência de entidades, rechaçava calmamente os maiores benefícios da fala consoladora da benevolente senhoria. Vindo Apuleia, após essa infrutífera tentativa, a desligar Volpini da reencarnação no ambiente pernicioso em que mais tarde se encontrava Cesarina, em já alcoolizando-se em companhia de homem inescrupuloso. Ou seja, depois que ali André Luiz, Apuleio, e André Luiz constataram aquele estado muito complexo da gestação, ou seja, com aquele estado daqueles seres, pequeninos monstros já ali infestando a bolsa, se apropriando dos recursos alimentícios do feto, ele trouxe a Apuleia e trouxe então a uma vizinha, que era a dona da casa, que buscou inspirar ela para que ela pudesse exortar Cesarina a observar os seus trabalhos de mãe, a cuidar do seu marido, mas Ana já estava totalmente anestesiada Cesarina estava totalmente anestesiada pela vontade das três entidades, que aí, portanto, neutralizavam todo auxílio fraterno, todo auxílio espiritual. E aí, naquela mesma noite, Apuleia foi com André Luiz naquele ambiente em que Cesarina fora, para proceder naquele ambiente, vejam bem, o desligamento de Volpini da reencarnação, e vocês vão poder ler lá, que ele se encontrava abraçado de forma inconsciente à mãe. Olha que estado triste. Mas mesmo assim, ele retirou, desligou Volpini e deu um passe magnético ainda na região do útero de Cesarina, mostrando para André Luiz a importância de permitir aquele ser Cesarina, mesmo assim, uma oportunidade ainda de recuperar-se na reencarnação, no tempo que ela tinha ainda em vida. Mostramos aí, meus queridos irmãos, esse episódio, mais um episódio maravilhoso de estudo e de ensinamento, em que nos podemos defrontar com a oportunidade excelsa e maravilhosa do trabalho espiritual edificante no combate às forças malignas, mas que nem sempre podem ser frutíferas. Devido a quê? Devido ao papel da nossa vontade, irmãos e irmãs, em que, mesmo assim, eles não podem auxiliar. E mostrando assim um episódio de fracasso nas reencarnações. Então, irmãos e irmãs, que possamos estar aí auxiliando aquelas mães, uma palavra benéfica, porque nós não sabemos os estágios em que a mente delas se encontra. Obrigado, queridos irmãos e queridas irmãs, por mais esse maravilhoso episódio, esse estudo, que já vamos finalizando essa obra de André Luiz, faltando para nós aí 4 lições para terminarmos esse livro tão maravilhoso que nos ensina através de palavras e de um contexto tão edificante e simples, pequenos ensinamentos, grandiosos ensinamentos sobre a ciência espírita. E mais uma vez exortamos ao seu coração que possa, na medida possível, ampliar esses estudos a novos irmãos e irmãs que estão aí com fome de crescer, para que possamos ser nós
pequenas ataduras aos sofrimentos e à falta de desconhecimento. Tenha um ótimo domingo, uma feliz semana para ti e todos os seus familiares, hoje e sempre. Que assim seja.